Buonasera a tutti, olá, boa noite. Então, hoje eu vou fazer um vídeo sobre a minha família, sobre a família da minha avó paterna, a Laide Jager. Jager, sou alemão, só que mais ou menos. É uma família que veio do norte da Itália e sim, a origem do sobrenome é austríaco ou alemã, mas está no norte da Itália já pelo menos desde o século XV. Então, é uma família mais italiana culturalmente do que austríaca ou alemã. Mas por que eu escolhi essa família? Então, eu fiz dois vídeos já falando da família Tataren, que era uma família que morava estava no Império Austríaco, né, dominada, né, o oeste da Ucrânia, como eu já mencionei, era dominado pelos austríacos, e agora a gente vai para o norte da Itália, que também era dominado pelo Império Austríaco, né? Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Um pouquinho de música da região de onde veio a família da minha avó. Eu sempre gosto de música temática. Então, genealogia de uma família do Vale do Primiero, na colônia imperial de Santa Maria do Novo Tirol da Boca da Serra. A minha avó nasceu exatamente nesta colônia de Santa Maria do Novo Tirol, fica em Piraquara, aqui na região metropolitana de Curitiba, na zona rural de Piraquara. Mas os quatro avós dela vieram do Vale do Primiero, né? De uma cidade que se chama hoje em dia Primiero San Martino di Castrozza. Então, os dois avós vieram de Tonadico e as duas avós de Siror. Aqui a gente tem uma foto, né, do vale, lá nos Alpes italianos. Então, essa região são os Alpes italianos, fica na região do Trentino Alto Adige, que é dividido em duas províncias, província de Trento e província de Bolzano, ou Bozen, em alemão. Então, a província de Bolzano é bilíngue, fala-se italiano e alemão, porque fica ali encostada na Áustria. E a província de Trento não é bilíngue, não se fala alemão ali. Mas é uma zona, uma área que, que fez parte do Condado do Tirol de 1379, passando ao domínio austríaco até 1918, né? Então, uma área muito conectada com a Áustria até o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Então, quando eles vieram para o Brasil, eles saíram do Império Austro-Húngaro exatamente como aquela família Tatária quando saiu do oeste da Ucrânia. Então, duas famílias etnicamente completamente diversas, ucranianos e italianos, vivendo no mesmo Império Austríaco. É muito estranho, né? Enfim. Então, esta aqui é minha avó paterna, a Laide Jager. Então, nasceu a 24 de janeiro de 1930, na colônia de Santa Maria do Novo Tirol da Boca da Serra, Piraquara, e faleceu a 15 de maio de 2008, com 78 anos, em Campina Grande do Sul. Tá? Então, além de eu apresentar a família da minha avó, esse vídeo é interessante para quem quer começar a montar a sua árvore genealógica e não sabe por onde começar. Então, por isso eu escolhi uma personagem tão recente, né? Como a minha avó, porque eu vou mostrar os caminhos, né? Como é que a gente descobre, por exemplo, quem eram os avós dela? Por exemplo, ah, o meu pai sabe quem eram os pais da minha avó, mas não sabe quem são os avós dela. Então, vamos mostrar o caminho aqui para vocês. Então, quais são os registros essenciais para a gente pesquisar a vida de uma pessoa? Certidões de nascimento, casamento e óbito de cartórios e registros de batismo, casamento e óbito das igrejas também, tá? É importante pesquisar tanto no cartório quanto na igreja, porque às vezes há informações específicas que você não acha em um documento, mas acha no outro.
Às vezes o padre mencionava o nome de uma cidade específica, às vezes o cartório colocava algum outro tipo de informação mais específica. Então é sempre bom procurar todos os registros que existem de uma pessoa para a pesquisa ficar mais rica. Então aqui eu peguei como exemplo a certidão de nascimento da minha avó, né? Então vamos ler aqui. Escrevi a transcrição aqui do ladinho. Mas vamos fazer aqui um exercício de paleografia, né? De leitura de caligrafia antiga. Então, é o número 23, né? Aos 27 dias do mês de fevereiro de 1930, nesta vila de Piraquara, em meu cartório compareceu Antônio Jager Filho, e por ele foi dito que no dia 24 de janeiro do corrente ano, né? Minha avó nasceu em 24 de janeiro de 1930, no lugar Nova Tirol, deste município, em seu domicílio, às 13 horas, uma criança, nasceu uma criança do sexo feminino que recebeu o nome de Alaide, filha legítima dele, declarante, e de sua mulher Vitória de Pauli Jager, ambos naturais e residentes neste município, ou deste município. São avós paternos, ó, como é importante esse tipo de registro. Antônio Jager e Águida Jager. Maternos, Fortunato de Pauli e Lucia de Pauli. E aqui, no fim, a gente tem a assinatura do escrivão, do pai da minha avó, Antônio Jager Filho. Então, para vocês verem, então aqui a gente tem os nomes dos avós, né? Antônio Jager, Águida Jager, Fortunato de Pauli e Lucia de Pauli, né? A gente só tem um defeito: os cartórios de praxe vão colocar nas mulheres o sobrenome dos maridos. Eu não gosto disso. Em genealogia, é sempre muito bom saber qual é o sobrenome de solteira da esposa, porque isso fica mais, isso ajuda na pesquisa, né? E nesse ponto, às vezes os registros de igreja ajudam mais, né? Mais para frente eu vou dar um exemplo. Tá, então aqui nós temos os nomes dos avós da minha avó, né? Vamos ver como é que é o registro de batismo da minha avó. Vamos ver se tem tanta informação. Então, ao 6 de março de 1930, em Santa Maria, nessa colônia em Piraquara, batizei solenemente a Alaíde, nascida aos 24 de janeiro do mesmo ano, filha legítima de Antônio Jager, aqui está escrito com U, mas na escrita italiana é com H. É um sobrenome alemão que foi italianizado com H e aqui foi aportuguesado com U. Então, filha legítima de Antônio Jager e Vitória Jager, né? Padrinhos José de Pauli e Antônia Zanona, né? Então, só para vocês compararem, nesse caso, o registro de batismo não foi muito útil. A certidão de nascimento tinha muito mais informações. Trouxe o nome dos avós e aqui o padre não pôs o nome dos avós, né? Às vezes é o contrário. Às vezes o registro da igreja tem muito mais informação. Então, resumindo aqui as informações, quem são os pais da minha avó, né? Então temos essas fotos antigas aqui, o pai da minha avó e a mãe da minha avó, né? Então ele era Antônio Jager Filho, nascido em 1894, na colônia de Santa Maria do Novo Tirol da Boca da Serra, e falecido na mesma colônia a 8 de novembro de 1967, com 73 anos, né? E ela, mais conhecida como Vitória de Pauli, mas no batismo aparece Lúcia, né? Lúcia Vitória de Pauli, nascida em 1899 e falecida 14 de maio de 1988, na mesma colônia, município de Piraquara, com 88 anos. Então, Antônio Jager Filho e Lúcia Vitória de Pauli eram primos. Sim, eles eram primos. Casaram-se a 9 de outubro de 1920, na capela de Santa Maria da mesma colônia. Tiveram 8 filhos, né? Então, o que nós temos aqui é um casamento endogâmico, um casamento entre parentes. Tá? Então, a mãe dele era irmã da mãe dela.
ok? A mãe dele era Agatha Fontana e a mãe dela era Lucia Fontana. Tá? Então isso é interessante. O engraçado é que é o segundo casamento dele. No primeiro casamento ele era casado com outra prima, Nazarena Fontana, que devia ser prima dela também. Então, antigamente era muito comum as pessoas se casarem assim, entre família. Eu já estudei a família aqui de um amigo meu de Araucária e o nível de endogamia naquela família é muito grande, é muito interessante de ver todas as relações de parentesco, tá? Então aqui a gente tem o registro de casamento de Antônio Jäger Filho e Lúcia Vitória de Pauli. Esse é um documento da igreja e ele é muito bom porque traz os sobrenomes das mulheres, os sobrenomes de solteira delas, né? Isso é muito importante em genealogia, né? Então, número 14, Antônio Jäger e Vitória de Pauli, aos 9 de outubro de 1920, na Capela de Santa Maria, na colônia em Piraquara, depois de 3 pregões, dispensados do impedimento de consanguinidade, eram primos, do segundo grau, e do impedimento de afinidade de segundo grau, em minha presença e das testemunhas abaixo assinadas, casaram-se Antônio Jäger e Vitória de Pauli. Ele com 26 anos, nascido e domiciliado em Santa Maria, filho legítimo de Antônio Jäger e Águeda Fontana. Então vejam, na certidão de nascimento da minha avó, apareceram os nomes dos avós dela, mas a Águeda apareceu com o sobrenome do marido. Apareceu Antônio Jäger e Águeda Jäger. Mas aqui aparece o sobrenome de solteira dela, Fontana. E aqui diz que o pai da minha avó era viúvo de Nazarena Fontana, né? E ela, a Vitória de Pauli, com 20 anos, nascida e domiciliada em Santa Maria, filha legítima de Fortunato de Pauli e Lucia Fontana, né? Então, a Lucia e a Agatha, em italiano, né? Eram irmãs, né? Isso é bem interessante. Então, aqui já temos todos os sobrenomes, né, dos avós, né? Jager, Fontana e de Pauli. Então, aqui, com todas as fotos, a gente fez um esqueminha aqui, né? Então, minha avó e os outros 7 irmãos dela, filhos de Antônio Jäger Filho e Lúcia Vitória de Pauli. Então, aqui estão os avós paternos, Antônio Jäger, Agatha Fontana ou Fontan, no dialeto local, né? Porque o Vale do Primiero, por mais que esteja no Trentino Alto Adige, o dialeto primierotto desse vale é um dialeto que faz parte da língua vêneta. É muito próximo do vêneto. E os sobrenomes tradicionais vênetos não terminam em vogal. Cendron, Brustolin, Fontan. Então, Fontana, sim, elas assinam o sobrenome como Fontana, mas também é possível Fontana, né? Isso aparece até no registro de batismo da Ágata. E a Lúcia Vitória de Pauli, filha de Fortunato de Pauli e Lucia Fontana. Então, as duas eram irmãs, filhas de Michele Battista Fontan, Miguel, e Ana Maria Chemin, tá? Então, é interessante esse esquema aqui para entender melhor essa endogamia, né? Esse parentesco entre os noivos aqui, né? Então aqui nós temos o avô paterno da minha avó paterna, né? Meu trisavô, Antônio Jäger, né? Então nasceu a 1º de outubro de 1859 em Tonadico, no Vale do Primiero, como consta no seu registro de batismo abaixo. Era filho de Giovanni Maria Jäger e Elisabetta Luciani, neto paterno de Giovanni Battista Jäger e Maria Bernardini.
ou Maria Domenica Bernardin, na verdade. E neto materno de Giacomo Antonio Lucian e Lucia Gadens, ou Gadens, como eles deviam pronunciar. Então tá aqui, né? 1º de outubro, Tonadico, apareceu escondido ali. Antônio Jager, então Giovanni Maria era o nome do pai, Jager. E os avós paternos, Giovanni e Domenica Bernardin, Maria Domenica. E a mãe, Elisabetta Lucian, filha de Giacomo Antonio Lucian e Lucia Gadens. Aí vocês vão me perguntar, tá, como é que eu sei que esse é o registro de batismo do meu trisavô? Mais para frente eu vou mostrar a certidão de casamento dele, ou o registro de casamento dele da igreja, e vocês vão ver que os nomes são os mesmos, né? O sobrenome da mãe dele, e tudo. Então isso só vai confirmar isso que foi achado. Na verdade, não fui eu que achei essa informação de que ele nasceu em Tonadico. Já existe um livro sobre essa colônia em Piraquara. O livro se chama Colônia Imperial de Santa Maria do Novo Tirão da Boca da Serra. Foi uma pesquisa da família Tomás. E, e ali eles já tinham achado a proveniência, os lugares de origem de muitas famílias, não de todas, mas de muitas. Então, os Jaeger já estava nesse livro a origem deles. Mas, de qualquer maneira, é interessante a gente colocar as provas aqui, né? As provas de que isso está certo. Então, seguindo, o Antônio Jaeger aparece na lista de passageiros do navio Rio Plata, tendo chegado ao Rio de Janeiro a 8 de setembro de 1880. Então tá aqui Rio Plata, 8 de setembro de 1880, procedência Gênova, né, no norte da Itália. E tá aqui ele, né, Jager Antônio, Áustria, porque era Império Austríaco, indo para Paranaguá, né? Então a maior parte dos imigrantes do Vale do Primeiro chegaram entre 1877 e 1878 à colônia imperial de Santa Maria do Novo Tirol da Boca da Serra. Antônio Jager chegou somente em 1880, né? Alguns anos depois. E quando chegou aqui, ele se casou com Agatha Fontana ou Agatha Fontana. Então, este aqui é o registro de casamento deles, que está na igreja de São José dos Pinhais. O casamento é de 1882. Nessa época, eu acho que a capela lá de Santa Maria não existia ainda. Então eles precisaram se casar na Igreja Matriz de São José. Hoje a catedral, na época era só a Igreja Matriz da vila, né? Porque o que acontece? Piraquara, se eu não me engano, ela se torna cidade em 1890. Eu acho que nessa época pertencia a São José dos Pinhais. Então, talvez por isso eles tenham se casado em São José. Talvez fosse a igreja mais próxima, não tenho bem certeza. Então, o casamento é de 7 de setembro de 1882. Tem gente que leu 20 aqui, mas é 7. Certeza que isso aqui é um 7. Tá? Então, ó, nesse registro de casamento, eu não vou ler tudo dessa vez, mas eu vou ler especificamente aqui onde mostra quem eram os pais. Então, Antônio era filho de Giovanni Maria Jager. Aqui, Giovanni Maria Jager e Isabel Luciani, Elisabetta Luciani, que é exatamente o que aparece aqui. Giovanni Maria Jager e Elisabetta Luciani, Isabel Luciani, né, no registro de batismo dele. E a Ágata Fontana era filha de Miguel, né, onde que aparece aqui. Aqui a Águeda Fontana, filha legítima de Miguel Fontana, Michele, e Maria Chemin, aparece bem apagado aqui, né? E a única informação de procedência que eles põem é naturais e batizados no Tirol. O padre não especificou de qual cidadezinha eles tinham vindo. Quando a gente não tem nenhum documento que mostre o lugar de procedência, para pesquisas na Itália é complicado, porque o governo da Itália não disponibiliza
imagens digitalizadas de registros como esse que eu estou vendo aqui. Então, para a Itália, você precisa escrever e-mails para cada paróquia, para cada cidadezinha, para tentar encontrar os registros dos antepassados. Então, quando você não sabe, você tem que escrever para todas as cidadezinhas até encontrar. Eu não sei como é que a família Tomás descobriu, descobriu de qual cidade eles tinham vindo. Mas, na verdade, eu acho que talvez não tenha sido tão difícil, porque a maior parte dos colonos dessa colônia em Piraquara eram do Vale do Primeiro. Então, imagino que se eles soubessem de alguém, eles devem ter pesquisado as outras famílias e viram que a maior parte era dali mesmo. Então, nesse sentido, é até interessante quando a gente sabe a procedência de uma família de uma colônia, é bem provável que as outras famílias venham daquela região ali. Mas, de qualquer forma, com esse registro de casamento, a gente prova a, a filiação do Antônio Jagger e esse registro de batismo é dele mesmo, né? As irmãs Fontan. Então, Agatha Fontan, à direita, nasceu a 14 de setembro de 1863, em Ciror, ao lado de Tonadico, onde seu esposo Antônio Jagger nasceu. E ela faleceu na colônia de Santa Maria do Novo Tirol da Boca da Serra, a 2 de junho de 1942. Era a avó paterna de Alaide Jagger. Eu esqueci de mencionar, o Antônio Jagger morreu em 1918, tá? E a Lucia Fontane, à esquerda, era irmã de Agatha, né? As duas irmãs. Nasceu a 18 de dezembro de 1870 em Ciró. Faleceu na mesma colônia, 10 de fevereiro de 1909. Era casada com Fortunato de Pauli e era avó materna de Alaide Jagger. Tá? Então aqui nós temos o registro de batismo de Agatha Fontana, né? No 14 de setembro de 1863, em Ciror, no Vale do Primeiro. Né? Tá aqui, Ciror, 14 de setembro de 1863. Filha de Michele Fontana e Maria Chemin, né? Então aqui aparece Fontana e não Fontana. Mas eu acho que eles mesmos variavam, porque no Brasil eles assinavam Fontana e nesse registro está Fontana. Acredito que seja um regionalismo. E aqui são, né, então, o Michele, né, o Miguel e a Ana Maria Chemin, né? Michele Fontana e Ana Maria Chemin. Os pais da Agatha e da Lucia, são os bisavós da minha avó. Então, afastando aqui um pouquinho, Agatha Fontana, Lucia Fontana e os pais delas vieram para o Brasil no navio Itália, tendo chegado ao Rio de Janeiro a 7 de julho de 1877, né? Então foram das primeiras famílias a chegarem na colônia em Piraquara. A procedência aparece como Ciror, o que confirma toda a genealogia, né? Então aqui na lista de passageiros do navio Itália, 7 de julho de 1877, procedência Gênova. Aqui, Michele Fontana, né? Ciror. E as filhas Ágata e Lucia. A Ágata com 13 anos, a Lucia com 6. É isso, né? E aqui, por último, o avô materno da minha avó paterna, Fortunato de Pauli, né? O Fortunato e seu irmão gêmeo Giacomo nasceram a 24 de julho de 1864. Então estão aqui os dois, Giacomo e Fortunato de Pauli, 24 luglio, né? Tonadico, mesma cidade do Antônio Jagger, tá? Eram filhos de Giacomo de Pauli e Francesca Turra. Então tá aqui Giacomo, o pai deles, e Turra, o sobrenome Francesca. Tá? Netos paternos de Giacomo de Pauli, Margarita Scalet, né? E netos maternos de Giovanni Turra e Lucia Garens, né? Então, também vou fazer a mesma coisa, vou mostrar o casamento deles, do Fortunato com a Lucia, para comprovar esses nomes que aparecem aqui, né? Então, o Fortunato de Pauli embarcou no navio Tibete,
né? Ele chegou ao Rio de Janeiro a 30 de julho de 1888 com seu irmão gêmeo Giacomo. Tá aqui os dois, Giacomo e Fortunato de Pauli, austríacos, né? Como nacionalidade, mas etnicamente italianos, né? Então foram de toda a minha árvore genealógica, o, o meu antepassado que chegou mais recentemente no Brasil foi este homem, Fortunato de Pauli, nessa data, 30 de julho de 1888. A partir dessa data, toda a minha família, 100% dela, está no Brasil. Então são dados bem legais, né? Bem interessantes. E aqui a certidão de casamento de Fortunato de Paula e Lucia Fontane. Isso aqui é um documento de cartório de Piraquara. Foi a 7 de abril de 1891, né? O município de Piraquara já existia, mas eu acho que se chamava Deodoro na época, se eu não me engano. Então aqui aparece finalmente, então, que Fortunato de Pauli era filho de Giacomo de Pauli e Francesca Turra, hum? E que a Lucia Fontana, ou Fontana, que está mais para baixo, era filha de Miguel Fontana e Maria Chemin, né? Isso mostra que, de fato, né, a Lucia e a Agatha Fontana eram irmãs, e quando a gente vê aqui Francesca Turra e Giacomo de Pauli, isso confirma que esse aqui é de fato o registro de batismo do Fortunato lá em Tonadico, no Vale do Primeiro, porque justamente Francesca Turra, a mãe, né, e o pai Giacomo de Pauli, e o irmão gêmeo, né? Então, ele foi com o irmão gêmeo no mesmo navio, e eu não pus foto aqui, mas na página anterior desse livro de registros de casamento, o irmão gêmeo dele tá ali se casando, então os dois né, não se separaram. Não sei que fim levou esse outro irmão dele, mas é bem interessante. São provas de que a gente está falando da mesma pessoa, né? E aqui, para terminar um pouquinho de contexto histórico, eu mostrei um mapa diferente do Império Austro-Húngaro da outra vez. Eu mostrei um mapa que incluía toda essa região aqui, né, a região do Vêneto, do Friuli, da Lombardia, no norte da Itália. Mas o que aconteceu? Com a unificação da Itália em 1861, formação do Reino da Itália, essa região toda aqui ainda pertencia ao Império Austríaco. Na verdade, eu não sei em relação à Lombardia, mas o Vêneto foi só em 1866 que ele é incorporado ao Reino da Itália. Mas o Trentino Alto Adige, somente em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, passa a fazer parte da Itália, né? E por conta dessa questão, por ter sido tanto tempo parte do Império Austríaco, descendentes de trentinos não podiam obter a cidadania italiana. Mas o governo da Itália fez uma concessão até 2009 e quem os descendentes de trentinos, nesse caso, puderam pedir nacionalidade italiana, cidadania italiana. A minha família fez esse processo, mas em 2009 foi encerrado. Então, se você descende de trentinos, não é possível, não é mais possível pedir a cidadania italiana. Mas, na verdade, a cidadania italiana, se não me engano, mudou novamente nesses últimos tempos. Agora você só pode pedir cidadania se os seus avós forem italianos, no máximo. Antigamente podiam ser muitas gerações para trás, né? Então, o Vale do Primeiro fica exatamente aqui nessa pontinha, né, dentro do Tirol, né? Na época não existia a região do Trentino Alto Adige, mas acredito que já existia uma certa noção de identidade trentina, né?
Mas fica muito perto do Vêneto, né? Então vamos ver num outro mapa aqui mais perto. Então aqui é o Primiero, né? É um valezinho lindo, eu tive a oportunidade de visitar em 2014, quero voltar lá. Então aqui nós temos o Vêneto, né? E o Primiero está nessa divisa aqui, né? Nessa antiga fronteira, né? Do Império Austríaco com o Reino da Itália. E aqui nós temos as Montanhas Dolomitas, né? Que são lindíssimas. Patrimônio da humanidade. Terminando, um pouquinho de genética. Eu tinha uma tia-avó chamada Lúcia Jager, irmã da minha avó paterna, que morreu com 99 anos em janeiro. E há muitos anos eu fiz um teste de DNA nela e o resultado foi pela Living DNA, um laboratório do Reino Unido. Então apareceu aqui 100% europeia, bom, com quatro avós do mesmo valezinho, né? O Vale do Primiero. Mas é interessante notar que 70% desse Europa são itálicos, né? Então, uma genética compartilhada com italianos tanto do norte quanto do centro da Itália, e uns 30% de genética germânica. Então, por que isso? Agora eu vou falar um pouquinho da história do Vale do Primiero. Entre os séculos 14 e 15, quando, quando o vale passa a fazer parte do Condado do Tirol, vários mineiros do Tirol austríaco, da Bavária, da Suábia e até de outras regiões, talvez até da Boêmia, que seria hoje a República Tcheca, né? Então, muitos mineiros, principalmente da Suábia e do Tirol austríaco, foram levados para o Vale do Primeiro, né, para explorar ali os minérios naquela região. Então, como eles vinham do norte, eles tinham sobrenomes alemães. Então, por isso, Jager, Thomas, Gubert. Então, existem vários sobrenomes de origem alemã no Vale do Primeiro. Mas o que aconteceu? Esses homens, esses mineiros germânicos, acabaram casando-se com mulheres locais. A genética talvez fosse um pouco similar, uma genética alpina, né? Mas culturalmente e linguisticamente havia essa diferença, né? Esses mineiros falavam dialetos germânicos e elas dialetos locais ali próximos da língua vêneta e misturados, né? Então, acho que isso explica um pouco, né? Esses 30% de genética germânica são esses. Não só esses mineiros, deve ter coisa mais antiga aí também nessas misturas, mas eu acredito que esses mineiros do século XV foram essenciais nessa mistura genética aqui que a gente percebe nos resultados da minha tia-avó. E falando sobre DNA mitocondrial, o que é o DNA mitocondrial? É uma parcela de DNA das nossas mitocôndrias que a gente herda da mãe. Só a mãe é capaz de passar esse DNA para os filhos, né? Então, o DNA da minha avó e dos filhos dela vem, né, dessa linhagem de mulheres, né? Então, Lúcia Vitória de Paula, Lucia Fontana, Ana Maria Tchemin e assim por diante. E o resultado que deu é que esse DNA mitocondrial é H3B, tá? Quando a gente pesquisa esse H3, então a gente encontra o seguinte: o H3 é encontrado em toda a Europa e no Maghreb. O Maghreb é o norte da África. E acredita-se que tenha se originado entre caçadores-coletores mesolíticos no sudoeste da Europa entre 9.000 e 11.000 anos atrás. O que são caçadores-coletores? São pessoas que não sabem o que é agricultura. Então, há 11.000 anos atrás, na Europa, só existiam pessoas que caçavam e coletavam frutos, né? Então, mulheres com esse haplogrupo H3 já estavam na Europa, no Mesolítico Europeu. Então, é uma linhagem de mulheres antiquíssima, tanto nos Alpes,
elas podem ter vindo de algum outro lugar da Europa, mas certamente elas estão ali nos Alpes há milhares de anos. O H3 representa a segunda maior fração do genoma H depois do H1 e tem uma distribuição um tanto semelhante, com picos em Portugal, Espanha, Escandinávia e Finlândia. É comum em Portugal, Sardenha, Galiza, País Basco, Irlanda, Noruega, Hungria e sudoeste da França, né? Interessante até o norte da Itália não está nesse texto, né? Ainda não, não pesquisei mais a fundo para saber se o H3 ou H3B especificamente, que é o delas, né? Não me aprofundei para saber se há muitos exemplares, né, nessa região. Mas o que eu já achei sobre o H3B é que ele foi encontrado nas Ilhas Britânicas e na Catalunha. Mas de qualquer maneira, é uma linhagem de mulheres muito antiga na Europa Ocidental e Europa Central, provavelmente. Então, aqui, como curiosidade, eu peguei algumas fotos, né? E quais são as fotos de verdade aqui, né? Então, os pais da minha avó, os avós da minha avó e esse casal de bisavós. O que eu fiz? Eu coloquei a foto desse avô da minha avó no chat GPT e pedi para o chat GPT criar os pais dele a partir dessa foto. E os resultados foram bem interessantes. Então, tudo que é foto falsa, eu pus como IA, ok? Então, o resultado aqui para Giovanni Maria Jager e Elisabetta Luciani, né, os pais de Antônio Jager. Os resultados para os pais de Fortunato De Pauli, né? Giacomo De Pauli, ou Giacomo Antonio Rocco De Pauli e Francesca Turra. O que é muito interessante é que os traços dessa Francesca Turra estão exatamente iguais aos traços da Vittoria De Pauli quando ela era idosa. Eu achei muito curioso, porque eu não coloquei a foto da minha bisavó no chat GPT, eu coloquei dele, e a partir dele surgiu uma foto muito parecida com a neta. Curioso. E coloquei essas fotos aqui do Michele e da Ana Maria Tchemin, e a partir do Michele, né, fizeram aqui o Domenico Fontana, a Lucia Peltzer, e a partir da Ana Maria Tchemin, o Giovanni Battista Tchemin e a Maria Caterina Tchemin. Tá? Então, o caminho do DNA mitocondrial da Vitória de Pauli é esse aqui, pela mãe, a avó materna e essa bisavó, Maria Caterina Tchemin. Então, é interessante brincar com o chat GPT, tem uns resultados interessantes, né? E aqui o Family Search gerou a árvore da minha avó, né? Não fui eu que pesquisei tudo isso, foram parentes mormons que se engajaram nessa pesquisa da família e fizeram um trabalho muito interessante, né? Então, são muitas e muitas gerações de pessoas nascidas nesse Vale do Pinheiro. Então é isso, eu queria compartilhar um pouco da história da família da minha avó paterna e compartilhar um pouco do conhecimento sobre como pesquisar e um pouco de conhecimento histórico, enfim, espero que tenham gostado. E assim encerramos mais um vídeo. Até a próxima.